Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados, muito pelo contrário. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores e experimentou todo o sofrimento. Ele caminhou como alguém que os seus semelhantes escondem o rosto. Ele foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ele foi ferido e torturado. Mas de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz caiu todo sobre ele. E mediante as feridas dele, nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, ele não abriu a boca. Ele agiu como um cordeiro levado para o matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem é que pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do povo. Ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido alguma injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi de propósito que o Senhor quis torturá-lo e fazê-lo passar por toda essa dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias para sempre. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. Ele contemplará o empenho da sua alma e ele ficará satisfeito. Mediante a sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e ele foi contado entre criminosos. Portanto, ele levou sobre si o meu pecado. Portanto, ele levou sobre si o seu pecado. E por nós, pelos transgressores, pelos pecadores, pelos miseráveis, por quem não merecia nada, por nós ele intercedeu. E a nossa vitória não está na morte, a nossa vitória está na ressurreição. Ele ressuscitou por mim, ele ressuscitou por você. Não existe luta, não existe afronta, não existe derrota
morte deteve o Senhor, porque você acha que a sua luta e a sua aflição pode deter alguma coisa. Ele venceu tudo e Ele venceu por sua causa. Cante, celebre, pule, exalte, adore aquele que é único, aquele que é verdadeiro, aquele